O cão vê o que você não consegue ver. Bloco 1. Quando o silêncio do cão revela o invisível. Você já parou para observar o silêncio atento do seu cão? Aqueles momentos em que ele parece escutar algo que você não ouve, ou fixar os olhos em um canto vazio como se estivesse encarando algo, ou alguém que simplesmente não está ali. Pode parecer apenas um comportamento estranho, mas e se esse silêncio for, na verdade, um portal? Um aviso silencioso de que há algo além, algo que você não consegue ver? Há quem diga que os cães vivem entre dois mundos, um com cheiro de ração, carinho e rotina, e outro mais sutil, cheio de vibrações, presenças e forças invisíveis que moldam a energia do ambiente. E quando eles ficam agitados sem motivo ou recuam de algo que não está lá, pode ser que estejam reagindo não ao mundo físico, mas ao espiritual. O comportamento aparentemente banal, um latido para o nada, uma inquietação repentina ou o simples ato de deitar próximo de você sem motivo, pode ser a expressão de uma percepção muito mais profunda. É como se o cão dissesse: "Eu sinto o que você não sente, mas estou aqui para proteger." Enquanto nossos olhos se distraem com telas e pressas, os olhos do cão seguem atentos ao invisível. Há algo em sua natureza ancestral que o mantém conectado à verdade sutil da existência. Eles não foram desconectados. Nós fomos, e talvez por isso a presença de um cão traga paz. Mesmo em silêncio, eles falam com o campo ao nosso redor. Sentem o que chega antes de chegar. Mudam de posição, reagem ao nada. Mas será mesmo nada? Ou é apenas aquilo que ainda não aprendemos a reconhecer? Muitos relatos descrevem momentos em que os cães antecipam perigos, reagem a presenças espirituais ou mudam de comportamento antes de algo acontecer. E não estamos falando de mágica ou superstição, mas de uma sensibilidade vibracional que faz parte da essência desses seres que talvez estejam muito além do papel de animais de estimação. Eles são companheiros de alma, guardiões silenciosos. E cada gesto que parecem fazer ao acaso pode ser, na verdade, uma mensagem, um sinal. Uma ponte entre o visível e o que o coração sente, mas a mente ainda não entende. Se você já sentiu que seu cão estava tentando te dizer algo com o olhar, o latido ou o silêncio, talvez fosse exatamente isso. Ele vê o que você não consegue ver. E é a partir dessa escuta profunda que começamos nossa jornada por dentro do mistério. Porque o que seu cão enxerga e protege pode transformar para sempre a forma como você vê a realidade. Tudo começa com o silêncio, e o silêncio de um cão raramente é vazio. É muitas vezes um espaço onde algo do invisível está sendo percebido, interpretado e, quem sabe, até transmutado por ele. Um cão nunca está verdadeiramente em silêncio. Ele está em alerta, em conexão. Bloco 2. A antena espiritual que vibra dentro do seu cão. A ciência estuda sentidos. A espiritualidade sente o que ainda não se mede. E entre essas duas margens, os cães caminham com naturalidade. Quando falamos em sexto sentido, muita gente imagina algo místico, quase fantasioso. Mas no mundo dos cães, essa percepção extra não é lenda, é vivência. É como se eles carregassem uma antena espiritual interna, sintonizada com frequências que escapam completamente aos nossos 5 sentidos. Enquanto nossos olhos buscam formas, os deles percebem variações de energia. Enquanto tentamos interpretar o tom de voz, eles já absorveram o que está por trás da emoção. Não é sobre magia, é sobre vibração. E cães são especialistas em ler o invisível através da vibração que cada ser, ambiente ou intenção emite. Imagine seu cão como uma extensão da energia da casa. Quando algo está em desequilíbrio, ele sabe. Quando alguém entra carregado, ele percebe. E se a vibração muda, mesmo que ligeiramente, ele sente primeiro.
Isso não acontece por acaso. Há algo na natureza energética dos cães que os torna verdadeiros receptores de campos sutis. Eles reagem a presenças, emoções e até pensamentos densos. É como se o campo energético do cão se expandisse, funcionando como uma barreira viva entre você e tudo o que está vibrando ao redor. E isso é tão real que, em muitos casos, basta observar o cão para entender a vibração de um lugar. Já percebeu como alguns cães evitam certas pessoas? Ou como ficam agitados em determinados ambientes, mesmo que ninguém mais sinta nada de estranho? Eles não precisam entender com a mente, eles sentem com o corpo energético. E isso muda tudo. Porque nesse ponto não estamos mais falando de comportamento, mas de missão espiritual. Os cães são antenas, sim, mas não passivas. Eles filtram, transformam e muitas vezes absorvem cargas emocionais e espirituais para proteger quem amam. Já viu um cão adoecer do nada após um momento muito difícil na vida do tutor, ou melhorar de forma súbita quando o ambiente se harmoniza novamente? Isso também é espiritualidade em ação. Eles não são apenas empáticos, eles são transmissores e transmutadores de energia. E muitas vezes, a presença deles em casa impede que energias densas se manifestem com força. Sua simples presença muda a frequência de um lugar. Se você tem um cão que costuma se aproximar em momentos de tristeza, que dorme perto da porta nos dias de maior ansiedade, ou que se deita exatamente no canto onde você sentia um incômodo estranho, talvez ele esteja ali para muito mais do que companhia. Talvez ele esteja em vigília. Por isso, ao perceber seu cão mais quieto, mais sensível, mais atento, não ignore. Talvez ele esteja captando algo que ainda não se revelou. Talvez ele esteja em missão. E quanto mais você respeitar essa antena viva que pulsa dentro dele, mais você vai se aproximar da realidade invisível que nos cerca o tempo todo e que eles conhecem tão bem, porque ele vê o que você não consegue ver. Mas mais do que isso, ele sente, transforma e protege, em silêncio, mas com um amor que vibra além da matéria. Bloco 3. Ele sente o que o ambiente não consegue esconder. Existem ambientes que parecem perfeitos aos olhos, mas incomodam sem explicação. Uma sala arrumada, uma casa bonita, um lugar calmo. E ainda assim, há algo estranho no ar. Talvez você ignore, mas o seu cão não. Ele se recusa a entrar em certos cômodos, late para portas fechadas, fica inquieto com determinadas visitas. Ou simplesmente se esconde, como se algo o pressionasse invisivelmente. Essa reação não nasce do acaso. Ela nasce da vibração. Cães sentem o que os ambientes emitem, mesmo quando tudo parece em ordem. Eles reagem ao que está mal resolvido, à energia estagnada, às emoções mal digeridas. São como bússolas espirituais que apontam para lugares que precisam ser vistos com mais sensibilidade. Enquanto nós muitas vezes nos habituamos ao desconforto e aprendemos a ignorar a tensão ao redor, eles não se adaptam ao que é denso. Eles denunciam com o corpo, com os olhos, com o silêncio. E esse é um dos papéis mais incríveis que os cães desempenham em nossas vidas. Eles sentem o que o ambiente não consegue esconder e nos mostram o que fingimos não perceber. Uma casa em desequilíbrio, por exemplo, muitas vezes se revela antes nas atitudes do cão do que em qualquer conflito verbal. Um espaço que carrega tristeza, raiva reprimida ou ressentimento guardado é sentido por eles como uma tempestade no campo vibracional. Muitas pessoas relatam que seus cães sumiam durante discussões familiares, se escondiam em dias de tensão ou ficavam inquietos em reuniões com energias dissonantes. Outros contam que os cães simplesmente não se aproximam de pessoas que fingem bondade, mas exalam controle, julgamento ou inveja. Essa leitura energética que os cães fazem é silenciosa, mas certeira. E ela não se baseia em lógica, se baseia em vibração.
E o mais fascinante é que, mesmo percebendo tudo isso, eles continuam ali. Não julgam, não confrontam, não atacam, a não ser que seja necessário proteger. A maior parte do tempo, eles permanecem quietos, observando, sentindo, trabalhando. O mais belo disso tudo é que, além de detectarem, eles tentam equilibrar. Um cão pode se aproximar de quem está mais triste, deitar em cima do lugar onde há energia acumulada, ou simplesmente mudar o campo com sua presença calma e devotada. E quando o ambiente está limpo, leve, amoroso, o cão relaxa, dorme profundamente, solta o corpo, volta ao seu estado natural. Isso é um bom sinal. Cães têm uma inteligência vibracional ancestral. Eles nasceram para escutar o que os humanos esqueceram de ouvir. E por isso, convivem conosco não apenas por afeto, mas por missão. Eles limpam, harmonizam e alertam. São muitas vezes os primeiros a perceber a queda da energia e os únicos a mostrar, com clareza, onde está o desequilíbrio que precisa ser olhado. Por isso, quando seu cão estiver te mostrando algo, com o corpo, com o olhar ou com o silêncio, escute. Ele pode estar tentando te alertar sobre uma energia que precisa ser reconhecida, porque para ele, o invisível é tão real quanto o chão que pisa. E se o mundo ao redor parece em paz, mas seu cão está inquieto, talvez o que você precisa ver não esteja fora, mas no que ainda vibra entre as paredes, nos pensamentos não ditos, nas emoções não expressas. Bloco 4. Presenças à espreita. O latido que anuncia o invisível. Você está sozinho em casa, tudo parece calmo, mas de repente, seu cão se levanta, caminha lentamente até um canto vazio da sala e começa a rosnar. Ou então, fixa o olhar por longos minutos em um ponto do corredor, sem desviar. Você olha e não vê nada, mas ele vê. Ou melhor, ele sente. Esse tipo de situação não é tão raro quanto parece. E para quem vive isso, a pergunta surge de forma inevitável. Meu cachorro está vendo alguma coisa? A resposta para muitos espiritualistas é sim. Os cães são sensíveis à presença de entidades espirituais, especialmente quando essas presenças vibram em frequências densas ou perturbadas. Eles não precisam ver com os olhos, eles captam com o campo. Presenças à espreita podem ser percebidas pelos cães com uma nitidez impressionante. Pode ser uma alma perdida, uma entidade em sofrimento ou até mesmo uma energia que permaneceu em um lugar após um trauma, uma discussão ou uma morte. Para o cão, essas presenças têm cheiro, forma, peso e intenção. Ele sabe quando algo está apenas passando e quando algo está tentando permanecer. Se o seu cão rosna para o nada, se late insistentemente para um cômodo vazio, ou se recusa a entrar em determinados espaços, não ignore. Ele pode estar percebendo um desequilíbrio invisível e tentando afastá-lo. Muitos relatos descrevem cães que varrem a casa com os olhos ou que seguem uma presença pelo ambiente, mesmo sem que ninguém mais veja ou ouça nada. Mais do que protetores do físico, eles atuam como guardiões espirituais. Latem para afastar, rosnam para alertar. Se colocam entre você e aquilo que talvez pudesse te atingir se não estivesse protegido. Essa missão silenciosa é muitas vezes exaustiva para eles. Por isso é comum que após episódios como esses, o cão durma profundamente ou pareça mais cansado, como quem lutou no invisível por você. E há algo ainda mais profundo nisso. Muitos cães absorvem parte dessa energia para evitar que ela atinja seu tutor. Eles filtram, sustentam, transformam, assumem papéis que, em outra linguagem, poderiam ser chamados de espirituais ou até mesmo mediúnicos. Eles estão ali, entre você e o que vibra, entre o visível e o invisível, entre o mundo e o mundo além. Mas nem sempre essas presenças são negativas.
Há casos em que o cão demonstra calma e serenidade ao perceber uma energia. Pode ser um ente querido que veio visitar, ou uma presença protetora que se aproximou em um momento de dor. E o cão, como quem já reconhece o visitante, apenas observa, respeita e volta a dormir. O mais importante é compreender que esses comportamentos, muitas vezes tratados como esquisitos ou sem explicação, podem ser expressões legítimas de uma sensibilidade espiritual refinada. Cães não falam com palavras, mas falam com o campo. E quando o campo muda, eles avisam. Avisam com o corpo, com os olhos, com o latido, com o silêncio. Escutar esse aviso é um exercício de humildade, de confiar que nem tudo precisa ser visto para ser real, de reconhecer que há dimensões da existência que talvez só nos toquem através do latido de quem nos ama incondicionalmente. Bloco 5. O olhar silencioso que pressente a última despedida. Existem momentos em que o olhar do seu cão parece conter uma sabedoria antiga, como se ele soubesse algo que você ainda não sabe, como se estivesse se preparando para algo que você ainda não consegue imaginar. Muitos tutores relatam um comportamento comovente e misterioso nos dias que antecedem a morte de um ente querido. O cão muda, fica mais quieto, aproxima-se da pessoa com mais frequência, dorme ao seu lado, permanece em vigília. E, em alguns casos, começa a apresentar sinais de luto antes mesmo da partida acontecer. Para os olhos espirituais, isso não é coincidência. Os cães são profundamente conectados ao campo vibracional da vida e da morte. Eles percebem a aproximação da transição com uma delicadeza que nos escapa. Eles pressentem a partida não apenas pelos sentidos aguçados, mas por uma intuição energética refinada, como se sentissem o fio da existência se afinando, como uma nota final que se prolonga no silêncio. Há relatos de cães que recusaram alimento dias antes de o tutor falecer. Outros que passaram a acompanhar com mais intensidade quem estava próximo da morte, deitando-se ao lado da cama, como quem dizia: "Não estou aqui por acaso." E há os que choram, que se encolhem, que parecem compreender que um ciclo está se fechando, mesmo quando todos ao redor ainda mantêm a esperança. Esse tipo de percepção não é explicado plenamente pela ciência, embora algumas teorias tentem relacionar o faro dos cães a alterações químicas no corpo humano. Mas no campo espiritual, entende-se que o cão sente a alma se preparando para partir. Eles percebem a mudança da energia vital, o brilho que vai se apagando, a leveza que vai surgindo no lugar do peso da matéria. E o mais bonito é que, mesmo diante do fim, eles não se afastam. Pelo contrário, eles permanecem. Silenciosos, fiéis, com os olhos marejados de presença, como se dissessem com o corpo: "Eu estou aqui até o último suspiro, e estarei aqui depois também, carregando em mim o cheiro da sua alma." Há tutores que relatam que seus cães se deitaram em cima do peito da pessoa no momento exato da passagem. Outros que uivaram com tristeza segundos antes da morte. E há os que, depois da despedida, se recolheram por dias em um luto silencioso, profundo, real, sagrado. E existe algo ainda mais comovente. Alguns cães se recusam a sair do quarto, da cama ou do túmulo. Permanecem dias no mesmo lugar, em silêncio, como se dissessem: "Aqui ainda há algo de sagrado." E mesmo após o luto, eles continuam carregando traços daquela dor. Tornam-se mais introspectivos, mais sensíveis. É como se parte deles tivesse partido junto com quem amavam. Esses sinais nos lembram de algo essencial. Os cães não apenas amam, eles sentem a alma de quem amam. E quando essa alma está prestes a seguir outro caminho, eles sentem antes. Não como um alarde, mas como um chamado. E nesse chamado, oferecem o maior dos presentes: presença.
porque talvez nenhuma alma deva partir sozinha. E um cão, com seu olhar silencioso, pode ser o primeiro a perceber quando é hora de dizer adeus. E o último a deixar o lado de quem se foi. E nesse gesto silencioso revelam uma verdade profunda. Há amor que ultrapassa a vida e há olhos que enxergam a alma antes da partida. Bloco 6. O nariz que salva vidas, cura além da matéria. Entre todos os sentidos aguçados dos cães, o olfato é o mais poderoso. Mas o que poucos imaginam é que essa capacidade vai muito além de cheirar o ambiente ou encontrar comida. Ela pode, literalmente, salvar vidas. Há registros cada vez mais sólidos de cães que conseguem detectar doenças como câncer, diabetes, crises epilépticas e até alterações metabólicas antes mesmo que qualquer exame clínico revele o problema. Mas o que muitos não percebem é que essa percepção não é apenas fisiológica, é vibracional, é energética. Os cães não apenas farejam, eles captam desequilíbrios no campo da vida. Quando uma doença começa a se manifestar no corpo, antes mesmo dos sintomas físicos, ela já altera o campo energético da pessoa. E o cão, como um guardião atento e sensível, reconhece esse desequilíbrio. Alguns começam a cheirar insistentemente uma parte específica do corpo do tutor. Outros lambem com frequência uma área doente. Há ainda os que mudam de comportamento, tornando-se mais protetores ou agitados, como se soubessem que algo não está certo. Esses sinais não são apenas instinto, são formas de cuidado profundo, expressões de um amor que percebe antes mesmo que o outro compreenda. Já houve casos em que o comportamento insistente do cão levou a pessoa a buscar ajuda médica e descobriu um tumor, uma infecção ou uma alteração grave a tempo de ser tratada. Eles são, de fato, diagnosticadores silenciosos, médicos do invisível, curadores que trabalham sem jaleco, mas com devoção. E isso não para por aí. Há hospitais, centros de pesquisa e universidades que estudam com seriedade o papel dos cães como ferramentas de diagnóstico. Mas o que os números nem sempre conseguem medir é a dimensão energética dessa atuação, porque o cão não apenas detecta, ele sofre junto, absorve, vibra e muitas vezes se desgasta emocional e espiritualmente no processo de proteger. Há quem diga que os cães, em alguns casos, desenvolvem doenças similares às dos seus tutores, como se, em um ato de amor silencioso, canalizassem parte daquela carga para si. Essa hipótese, embora difícil de provar, encontra eco em muitos relatos de quem viveu essa conexão de alma com seu animal. A cura, então, não está só na identificação da doença, está também na presença, no toque, no silêncio ao lado da dor. Cães que se deitam ao lado de pacientes terminais, que permanecem firmes ao lado de alguém internado, que acompanham de perto cada fase da recuperação. Não estão apenas presentes, estão canalizando energia de cura, amparando o campo vibracional daquela pessoa. E talvez por isso existam tantos relatos de pessoas que se recuperaram mais rápido ao lado de um cão, ou que encontraram força para lutar contra a dor por causa de um olhar, de uma lambida, de um rabo abanando. O que esses cães fazem é mais do que instinto, é missão, é amor encarnado em 4 patas, porque há doenças que nascem no corpo, mas há outras que nascem na alma, e o cão, com seu nariz, sua energia e seu coração, detecta ambas e segue em silêncio, cuidando de quem ama, mesmo que o mundo ainda não entenda como. E quando tudo parece escuro, é muitas vezes esse ser peludo que acende uma luz. Não com palavras, mas com presença. Não com remédio, mas com vibração. E isso sim é cura em sua forma mais pura. Bloco 7. Movimentos da terra, avisos do céu, a alerta silenciosa.
Você já viu seu cão se agitar antes de uma tempestade que ainda nem apareceu no radar? Já percebeu aquele uivo longo sem explicação, vindo no meio da noite? E logo depois, algo aconteceu? Há quem diga que é apenas coincidência. Mas para quem enxerga com os olhos da consciência, não há coincidências. Há sintonia. Os cães são sensíveis a variações sutis no ambiente, mudanças no campo eletromagnético da Terra, vibrações profundas abaixo do solo, pressões atmosféricas que nem instrumentos conseguem captar com tanta precisão. Mas há algo ainda mais profundo do que qualquer dado físico: a linguagem vibracional da natureza. E os cães falam fluentemente essa linguagem. Ao pressentir um terremoto, por exemplo, muitos cães se tornam inquietos horas antes do abalo. Procuram abrigo, choram, uivam. Há relatos de que, em regiões atingidas por tremores, os cães foram os primeiros a tentar fugir e, curiosamente, os que sobreviveram em maior número. Antes de grandes tempestades, alguns se escondem, tremem, se recusam a sair. E, em alguns casos, começam a se comportar como se algo muito maior estivesse prestes a acontecer. Essa sensibilidade foi observada também em erupções vulcânicas, deslizamentos de terra, maremotos. Os cães simplesmente sentem o movimento da terra, não com a razão, mas com a vibração. Eles captam a alteração do campo, do ar, do chão, do invisível natural que precede o visível físico. Mas não é só isso. Há também os sinais do céu. Mudanças energéticas maiores, movimentos coletivos, momentos planetários em que a vibração do todo se altera. E os cães pressentem. Eles ficam mais agitados em dias de eclipses, em noites de lua cheia, em períodos de transição energética coletiva. E não é superstição, é sensibilidade. Eles sentem quando o ambiente espiritual do planeta muda e reagem como se estivessem tentando avisar seus tutores de algo maior. Há tutores que relatam que seus cães uivaram insistentemente antes da morte de um ente querido que nem estava presente. Outros afirmam que o cão ficou dias inquieto antes de um acidente ou tragédia próxima. Esses relatos, quando somados, desenham uma imagem nítida. Os cães são barômetros vivos do invisível, instrumentos sensíveis que captam a vibração da terra, do céu e da alma humana. E como explicar isso com lógica? Talvez não se explique, talvez se reconheça. Eles não são alarmes, são pontes, estações receptoras de uma linguagem antiga, primordial, que conecta todos os seres à vibração da vida. Quando um cão começa a agir de forma estranha, não o silencie. Observe. Quando ele se recusa a sair para o passeio, ou insiste em ficar perto de você, ou uiva olhando para o alto, talvez ele esteja captando algo que você ainda não acessou. Talvez ele esteja apenas tentando proteger, ou alertar, ou manter a harmonia de um campo maior que os olhos não veem, mas que a alma sente, porque não é apenas a terra que se move, não é apenas o céu que vibra, é tudo ao mesmo tempo. E no meio disso tudo, um ser peludo, silencioso e atento está ali, sintonizado com tudo, só para garantir que você permaneça seguro, em todos os níveis. Bloco 8. Ele enxerga o que sua alma esconde. Você pode sorrir, dizer que está tudo bem, fingir que está forte, mas diante do seu cão, nada disso funciona. Ele sabe, ele sente, ele enxerga o que sua alma esconde. Há uma conexão silenciosa entre o coração do cão e o campo emocional do tutor. Uma ponte invisível, onde palavras não têm valor, mas a vibração tem. Seu cão não espera que você diga como está. Ele percebe, mesmo que você não tenha derramado uma lágrima, mesmo que não tenha se permitido sentir, mesmo que tenha disfarçado a dor com rotina, trabalho ou distração, ele está lá, sentindo por você.
Essa sensibilidade é muito mais do que empatia. É um tipo de leitura energética que vai além do comportamento humano. Cães sentem quando algo está desalinhado dentro de você, mesmo que você não tenha se dado conta ainda. Eles detectam microexpressões, alterações no odor corporal, frequência da respiração, mas, sobretudo, mudanças no campo emocional. É como se, antes mesmo da dor ser expressa, ela já vibrasse. E eles ouvem essa vibração. E o que fazem? Se aproximam, se deitam ao seu lado, encostam o focinho na sua perna, olham nos seus olhos com aquela profundidade que desconcerta. É como se dissessem: eu sei, eu estou aqui, você não precisa esconder nada de mim. Quantas vezes você sentiu alívio só com a presença do seu cão em um dia difícil? Quantas vezes chorou em silêncio e ele apareceu? Eles não julgam sua tristeza, não tentam interromper sua dor, eles acolhem. O acolhimento que vem sem conselho, sem pressa, sem exigência, apenas presença. E é nesse tipo de presença que acontece uma cura que o mundo não ensina, a cura da permissão. De poder se mostrar frágil diante de um ser que não vai te cobrar, te rejeitar ou tentar te consertar. Ele apenas vai continuar ali, do seu lado, até que sua alma esteja pronta para respirar de novo. Há relatos de cães que ficam dias quietos quando seus tutores estão passando por crises emocionais. Outros que lambem as mãos da pessoa ansiosa, como se estivessem tentando acalmar a frequência. E há os que passam a dormir grudados no corpo do tutor, como se quisessem garantir que a alma dele não se perca no caminho da dor. Eles sentem quando há solidão, medo, vazio, quando há trauma não resolvido, angústia escondida, tristeza abafada, e fazem o que ninguém mais faz. Ficam ali mesmo assim, porque o cão não se assusta com sua dor. Ele já entendeu que ela faz parte do processo. Essa percepção refinada é uma das formas mais profundas de amor. Porque amar alguém apesar da dor é uma coisa, mas amar através da dor e se manter presente enquanto ela vibra é algo que poucos seres fazem com tanta entrega. Por isso, da próxima vez que seu cão te olhar por longos segundos ou se aproximar quando você está tentando ser forte, não o afaste. Ele pode estar vendo a parte mais verdadeira de você e talvez, só talvez. O que você precisa não é de respostas, mas de um olhar que acolha sua alma, mesmo quando nem você sabe exatamente o que está sentindo. Bloco 9. O mundo oculto que ele ouve e vê sozinho. Você está na sala. Tudo está em silêncio. Mas, de repente, seu cão levanta as orelhas, rosna baixinho e olha fixamente para um ponto vazio da parede. Ele permanece assim por longos segundos, atento, inquieto, como se estivesse ouvindo ou vendo algo que você não consegue captar. E talvez esteja. Cães são dotados de sentidos aguçados e sua audição é uma das mais impressionantes da natureza. Eles conseguem ouvir frequências até 4 vezes mais altas que o ser humano. Enquanto nós temos um limite de cerca de 20.000 Hz, os cães captam sons superiores a 60 ou até 75.000 Hz. Isso significa que há um universo de sons ultrassônicos à nossa volta e que eles escutam perfeitamente. Mas o que poucos percebem é que essa audição não se limita ao físico. Ela atravessa os limites da matéria. Eles ouvem vibrações, sentem a aproximação de alguém antes da pessoa bater na porta, pressentem passos suaves de quem ainda nem chegou, captam ruídos que mais ninguém ouve e reagem com precisão. Quantas vezes seu cão latiu para um canto da casa em que nada parecia acontecer, ou correu até a porta segundos antes de alguém tocar a campainha? Há ainda registros curiosos de cães que pareciam reagir a sons espirituais, sussurros, chamados, ruídos que vinham de lugares vazios. Alguns uivam olhando para o alto, outros se escondem, outros tentam espantar aquilo que ouvem. Não estamos falando de alucinação, mas de percepção expandida.
E essa sensibilidade não é apenas auditiva. A visão dos cães também revela um mistério ainda mais profundo. Eles enxergam em espectros de luz que os humanos não veem, como a luz ultravioleta, UV. Isso lhes permite detectar padrões, movimentos e brilhos que para nós permanecem invisíveis. Na prática, eles veem rastros de energia, fluidos, marcas e até movimentos sutis de presenças espirituais ou campos vibracionais alterados. Isso explica por que alguns cães fixam o olhar em locais vazios, como se estivessem observando algo com muita atenção. E talvez estejam vendo algo que a nossa visão limitada não alcança. Um campo energético, uma entidade, uma memória vibrando no espaço. E há algo ainda mais sutil. Alguns cães não reagem com medo, mas com reverência. Eles se deitam, ficam serenos, como se reconhecessem a presença e apenas a respeitassem. Isso ocorre especialmente quando há uma energia protetora por perto ou a presença espiritual de alguém muito amado. Em muitas tradições espirituais, acredita-se que os cães conseguem enxergar além do véu, como se tivessem um canal aberto para entrever o mundo espiritual sem precisar de rituais ou permissão. Eles vivem com o canal aberto, sentem as camadas mais sutis da realidade e nos protegem dentro delas. Sua reação de alerta, proteção ou tranquilidade pode ser um termômetro do que está sendo acessado naquele momento. Um reflexo do que vibra além das paredes e dentro da alma. Eles não têm dúvidas sobre o que veem, nem explicações para dar. Apenas confiam em seus sentidos e em sua missão de estar ali por você. Por isso, da próxima vez que seu cão se comportar de forma estranha diante do silêncio, ou do vazio, ou da noite, lembre-se, talvez ele esteja apenas te mostrando que o invisível está mais próximo do que você imagina. E que há olhos peludos e atentos que continuam vendo, mesmo quando você não percebe. Bloco 10. Guardião cósmico. O cão como elo com o universo invisível. A maioria das pessoas olha para um cão e vê um animal de estimação, um companheiro leal, um amigo fiel. Mas e se, por trás desses olhos atentos, houvesse algo mais? E se ele fosse também um guardião cósmico, um elo vibracional entre você e as forças mais sutis do universo? Essa ideia pode parecer fantasiosa à primeira vista, mas basta observar com o coração aberto para sentir que há algo ancestral, quase sagrado, na forma como os cães se comportam diante da vida e do invisível. Eles vivem com os sentidos despertos, andam com a alma aberta, dormem em paz, onde há harmonia, e se inquietam, onde a vibração está em desequilíbrio. E mais do que isso, eles seguem os ciclos da terra e do céu com uma precisão instintiva. Há cães que sentem as fases da lua, que mudam de humor em períodos de transição energética coletiva, que ficam mais agitados em dias de eclipses, chuvas cósmicas ou momentos planetários intensos. É como se estivessem sintonizados com uma antena interna, e essa antena captasse os fluxos vibracionais do universo. Em tradições antigas, cães eram considerados guardiões de portais. Nas culturas egípcia, tibetana, asteca e até entre os celtas, o cão era visto como o companheiro espiritual que podia atravessar mundos, do físico ao sutil, do visível ao invisível. Eles não eram apenas animais, eram seres de passagem, guias, protetores, sentinelas entre planos. E essa sabedoria antiga ecoa ainda hoje, porque os cães continuam sendo os primeiros a sentir quando algo muda no campo. Eles percebem a aproximação de um fenômeno vibracional, o deslocamento de uma energia densa ou a chegada de uma presença espiritual elevada. Eles não racionalizam, eles reconhecem pela vibração e muitas vezes reagem como quem respeita o sagrado. Você já viu seu cão deitar-se exatamente no ponto da casa onde você costuma meditar?
ou acompanhar você com o olhar enquanto você ora, como se estivesse participando silenciosamente da sua conexão, ou até mesmo se aproximar no exato momento em que você sente um vazio espiritual, como se dissesse: não se esqueça, você não está só. Esses momentos são mais do que coincidências. São lembranças vivas de que os cães são almas em missão. Vieram para nos amar, sim, mas também para nos lembrar daquilo que esquecemos, que somos seres de energia, que estamos conectados ao todo, que há uma rede invisível unindo cada ser, e que o amor é a frequência mais alta dessa conexão. E talvez o cão esteja ali, ao seu lado, para garantir que você não perca essa ligação, para te proteger não só dos perigos da matéria, mas das distrações da alma, para te lembrar, com um olhar, um latido ou um silêncio, que o universo vibra em você e você vibra com ele. Eles não estão aqui por acaso. São pedaços do divino em forma animal. São pontes entre a terra e o céu. E ao perceber isso, você jamais verá seu cão da mesma forma. Porque agora você sabe, ele é mais do que um amigo. Ele é um guardião espiritual, um elo cósmico, uma presença que caminha contigo, não apenas nesta vida, mas entre mundos. Meu amigo, minha amiga, agradeço por ter caminhado comigo até aqui. Que esta mensagem inspire sua jornada diária. Eu te espero no próximo vídeo para continuarmos juntos nesse caminho de luz, crescimento e expansão da consciência. Até lá!